Boa noite a todos, queridos irmãos encarnados e desencarnados. Conta a obra Ave Luz, psicografada por João Nunes Maia, que um jovem, entre 14 e 15 anos de idade, estava viajando com seus tios para o Porto de Jope. E o Porto de Jope era conhecido como um ambiente cosmopolita. Aquele adolescente ficou encantado quando viu tantas pessoas diferentes. Ficou surpreso com a beleza das mulheres, de peles diferentes, cabelos diferentes. Se espantou também com o traje dos homens, túnicas que nunca havia visto. E, quando caminhava pelo porto, percebeu um senhor de muita idade. Ele se identificaria por Basílio, 98 anos. Vestido como um mago, fez um sinal para aquele jovem. Ele achou estranho, porque ele não era de lá, ninguém o conhecia. Mas, na curiosidade da adolescência, resolveu ir ao encontro do ancião. Ele abriu a tenda, chamou o jovem e sentou-se em um tapete. Logo em seguida o jovem sentou. Ele começou a conversar e disse: "Você tem uma luz diferente. Você tem um destino. E eu gostaria que você encostasse aqui neste cristal", e desvelou um cristal. O jovem, meio que temeroso, meio curioso, acabou tocando naquele objeto que lhe despertou por magnetismo as faculdades mediúnicas. Então ele passou a enxergar como se no cristal estivesse uma criança que nascia em uma estrebaria. Depois aquela criança se tornava adolescente, adulto, e pregava em vários locais daquela região. Quando despertou, emocionado daquela visão, Basílio, o ancião, disse a ele: "Tu serás discípulo deste mestre. Ele é a luz do mundo que veio para nos salvar. É o Cristo que os profetas tanto anunciaram." Aí ele não aguentou. Caiu em pranto compulsivo, porque algo na sua mente dizia que realmente ele procurava esse mestre. Quando saiu da tenda, o ancião ainda disse: "Vai, Tadeu, mas não conte isso para ninguém." E ele, emocionado, quase levitando, de repente parou e pensou: "Como ele sabe meu nome? Eu não falei para ele o meu nome." Aquele era Judas Tadeu, como seria conhecido posteriormente. Judas Tadeu era filho de Alfeu com Maria de Cleófas. Logo, era irmão de Tiago Menor, que nós falamos no nosso último encontro. Ele tinha um apelido, era chamado Lebeu. E era uma pessoa, um jovem de um corpo muito esbelto. Era quase um gigante entre os demais. Rústico, grosseiro, mas tinha o coração bom. Quando conheceu Jesus, ele tinha uma certa inveja dos demais discípulos, porque eles entendiam o Cristo, entendiam as parábolas, e ele falava assim: "Não estou entendendo nada." E ele pedia a Deus que ampliasse a sua inteligência para compreender as palavras de Jesus. E com o tempo, isso foi acontecendo. A partir da convivência, ele começou a compreender a que se referia Jesus. Ele gostava tanto das palavras do Cristo que, quando estava no deserto, sozinho,
ele ensaiava o timbre de voz de Jesus. Olha que coisa, né? Imagina como deve ser melodiosa a voz do Cristo, a ponto dele ficar treinando a atingir aquela melodia, aquele tom da voz. Mas um dia, Lebeu precisou ir a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é o nome de uma cidade que ficava no sopé das montanhas de Hermon. É engraçado, porque existe um ditado popular hoje que diz assim: quem não puxa saco, puxa carroça. Vocês já ouviram esse ditado? Pois bem, parece que esse ditado é mais antigo do que a gente imagina. Porque aquela cidadezinha, ela tinha o nome Cesareia de Filipe, exatamente para atiçar a vaidade dos governantes. Cesareia, uma referência em homenagem ao imperador Tibério César. E de Filipe, porque o governador daquele ambiente, era uma tetrarquia, ou seja, foi um ambiente dividido em 4, né? Era Filipe. Filipe, o tetrarca. Então, o nome da cidade era para homenagear o imperador de Roma e o governador. Olha que coisa. Cesareia de Filipe. Mas, como quem bajula não ama, depois que saiu Tibério, o pessoal mudou o nome da cidade para Nerônias, porque era Nero, imagina? A cada governante mudava o nome da cidade. Hoje, essa cidadezinha chama apenas Bânias. Não é em homenagem a ninguém, não. Eu acho que eles cansaram de ficar mudando o nome, não é? E quando Tadeu já era discípulo de Jesus, e estava visitando Cesareia de Filipe, ele se sentiu atraído pelas ruínas. Existiam algumas ruínas antigas, e ele então resolveu passear por elas, assim como a gente passeia em um ambiente que seja conhecido, né? Quando a gente viaja, não tem os pontos turísticos. Ele estava num ponto turístico e aquilo lá, de certa maneira, atraía ele, porque nesses locais existe ainda uma energia muito forte de quem lá viveu, e não se sabe por que ele foi atraído. Mas quando estava naquelas ruínas, ele sentiu um sono muito forte, então resolveu descansar e logo dormiu. Mas esse sono era um sono diferente. Muitas vezes os nossos sonhos, a gente sonha e quando acorda faz não tinha nada a ver com nada, né? Mas alguns sonhos não. Alguns sonhos a gente não consegue explicar, mas são verdadeiros encontros espirituais. E parece que foi esse o caso. Durante o sonho, ele se viu cercado por um ser de uma capa enegrecida, com trejeitos que ele não sabiam ser masculinos ou femininos, mas que se apresentava como o Conde das Trevas. Belpremã é o nome que ele se apresentou. E dizia a Judas Tadeu que o buscava para ser o seu representante na terra. Tudo lhe daria, e a ele cabia propagar os prazeres, os gozos, as sensações. E então ele se sentiu inebriado por aquele convite, porque esse convite para todos nós que estamos encarnados é sempre muito atrativo. E naquele sonho ele já estava se afinizando com o Conde das Trevas, quando de repente veio à mente dele aquelas mesmas imagens que havia visto no cristal. As palavras de Basílio dizendo: tu servirás a este mestre. Na mesma hora se lembrou do Cristo e disse: eu já sirvo a um mestre que prega o amor, a bondade, o perdão. E quando o Conde Belpremã ainda tentava argumentar, uma pessoa que passava acabou chutando a sua perna e ele despertou. Despertou envergonhado, porque ele que amava o Cristo estava de alguma forma se aproximando de um outro mestre.
Então, voltou a Betsaida, onde Jesus se encontrava, e quando estava com o mestre, antes de se apresentar, percebeu que Jesus estava pregando. E Jesus pregava, falando da vigilância. Todos nós precisamos nos manter vigilantes para não ceder aos ataques sutis das trevas. Nesse momento, Judas Tadeu se envergonhou, porque se lembrou que naquele dia específico, nas ruínas de Cesareia de Filipe, ele não havia feito a oração antes de dormir, o que nos fortalece a essa nossa viagem noturna. Então, Judas Tadeu passa a ter uma vida voltada a acompanhar o Cristo, até o momento em que Jesus parte. Naquele momento, o aprendiz vira apóstolo. Todos eles precisavam agora pregar. E Judas Tadeu, ele era um homem de coragem. E nessa coragem ele foi pregar aonde ninguém tinha coragem, na Pérsia. E é exatamente porque ele conseguiu formar uma comunidade cristã que Judas Tadeu é conhecido pela Igreja Católica como o santo das causas impossíveis. Olha que coisa. No dia 28 de setembro do ano de 70, ele foi martirizado na Armênia, a golpes de machado, massa e porrete. Mas Judas Tadeu deixou para todos nós um legado muito importante. É uma epístola, ou seja, lá no Novo Testamento, depois dos 4 evangelhos, tem o Atos dos Apóstolos, depois 14 cartas de Paulo, uma carta de Tiago, que nós vimos no nosso último encontro, 2 de Pedro, 3 de João, e aí vem a de Judas Tadeu. Depois virá o Apocalipse. Mas nessa epístola de Judas Tadeu, ele fala a respeito do cuidado que nós devemos ter para não seguir os falsos mestres. Essa é a essência da mensagem de Judas Tadeu. Ele que sabia desde a infância, que é a adolescência, que teria um mestre. Ele que se viu tentado a seguir outro mestre, escrevia para toda a humanidade, a partir de então, não se aproximar dos falsos mestres. Isso deve ter um significado para a gente. Porque atualmente nós estamos nos afastando do Cristo, de maneira muito sutil, é quase imperceptível. Muitas vezes a gente vê os trabalhadores espíritas que acabam desanimando porque não enxergam o reconhecimento. Às vezes a pessoa fala assim, olha, a gente vai doar a cesta básica, a pessoa recebe e ainda reclama, não é? Acontece, a pessoa não veio com ovo dessa vez, não? Não, absurdo, absurdo. Às vezes a gente vai servir uma quentinha que a gente faz na nossa casa, né? Porque cada centro espírita, às vezes tem um pessoal que faz lá uma sopa com todo amor, faz oração antes, fluidifica a comida, faz com todo carinho, todo tempero. A pessoa pega ali, pega só o bife e joga fora assim na frente de todo mundo. O arroz espalha tudo. Aí nós começamos a nos contaminar por algum dos conceitos lá de fora que não são cristãos. Um deles é a respeito da recompensa. Olha que coisa. Não, eu faço, as pessoas não são gratas. Ou então eu faço e ninguém reconhece o meu trabalho. E aí acaba saindo do trabalho, da casa espírita, porque está em busca de reconhecimento. Qual o reconhecimento que Jesus teve na terra? Nenhum, né? Nenhum. Então, para o cristão, ele não deve buscar o reconhecimento da terra, mas o reconhecimento no reino dos céus. Ora, alguém aqui acredita que Deus vai dar calote na gente?
Não vai, né? A gente contrata uma faxineira no final do dia. Ai, gente que é mal paga. Imagina se Deus vai falar assim, trabalhou de graça. Não. Todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação são os tesouros da alma, os tesouros dos céus, que as traças não corroem e os ladrões não roubam. E que é pago em cêntuplo. Olha que coisa mais linda, né? Então, às vezes dá preguiça na pessoa. Hoje eu não vou não. Não vou lá no centro meio não. Tá muito difícil. Hoje eu tenho que fazer alguma coisa. Aí quando a gente quer desculpa, qualquer desculpa serve, né? Olha, hoje eu não posso ir. Eu tenho uma coisa muito importante para fazer. É mesmo que eu tenho que vacinar um canário que eu tenho. Não dá. A gente vai arrastando, a gente vai de qualquer forma. Porque é o nosso encontro com Jesus. É onde a gente deixa todos os problemas lá fora, chega aqui, e porque o ambiente é bom, fluídico, nos permite desenvolver um raciocínio que nos eleve. Então, a nossa mente nos permite fazer isso em qualquer lugar, mas alguns lugares são mais fáceis, né? Na academia, em aquela gritaria, é difícil até de fazer oração, né? Agora, quando a gente chega aqui, a gente parece que é conduzido a esse mais alto. E quando a gente é conduzido a esse mais alto, a gente sabe que a recompensa é estar com o Cristo. Não tem nada a ver com reconhecimento. Conta-se que em 1818, em Budapeste, na época chamava-se Buda, hoje é Budapeste, na Hungria, nasceu Inácio Semmelweis. Em 1846, ele era médico no Hospital Geral de Viena. E ele se incomodava a partir do dia em que ele ouviu uma história das mãezinhas que estavam próximas de ter os seus filhos, que não queriam ir para aquele hospital, porque aquele hospital tinha alguma maldição, que as mães morriam. Ele ficou indignado com aquilo, mas como? Se ele, que é um homem da ciência, que estudava, não, dizia uma mãezinha, eu prefiro ter parto com a parturiente. Ela faz um parto muito melhor do que vocês que são médicos. E ele começou então a pesquisar. Começou a pesquisar as estatísticas, e o pior é que essa conversa que existia lá fora tinha razão. As mulheres que tinham parto com parteiras, elas tinham um índice maior de sobrevivência do que quem ia para o hospital de Viena. 18% morria em decorrência de febre puerperal. É alto, não é? É alto. Quase 20%, ou seja, a cada 10, 2 morriam, quase. Então, era um índice altíssimo. E ele resolveu, então, investigar. E começou a investigar, e ele percebeu que naquele mesmo hospital tinha também um necrotério. Então, os médicos mexiam com os mortos, e logo em seguida iam cuidar das parturientes. Mas antes eles faziam assim, fica tranquilo, tá? Fazia assim, E ele falou, não tá certo isso não. Eu não entendo, porque na época a medicina não era tão evoluída, eu não entendo, mas deve ter alguma contaminação nessa mão que vai cuidar das parturientes. Então ele criou uma solução de cloro. E nessa solução de cloro era obrigatório que todo médico limpasse. Não podia limpar só assim com a mão, não. A gente tinha que lavar a mão. E aí reduziu de 18% para menos de 2%. 1, alguma coisa. Olha só que redução, né? Qual a consequência? Ele foi demitido. Ele foi demitido porque os médicos acharam um absurdo aquilo. Como? Ele está querendo dizer que sou eu que matei essa... Negativo. Esse sujeito é doido. Aí os outros iam lá e falaram assim, não, negócio de lavar a mão toda hora, que chatice. Isso é coisa desse sujeito aí. Depois que ele desencarnou, é que a ciência foi reconhecer, e hoje Inácio Edelweiss é conhecido como o pai da asepsia. Quantos de nós não vamos ser reconhecidos
só no dia que chegarmos lá. Não é assim que as mães falam para os filhos, né? Você só vai me valorizar no dia que eu partir. É uma chantagem que a gente tem, né? E não é que é assim? Depois que as mães partem, falam, oh, mas minha mãe tinha tanta razão, agora eu entendo. Existe um outro personagem também, Kotoko Wamura. Ele, nascido no Japão, no ano de 1909. E, vivendo aos 24 anos, ele teve uma experiência muito dolorosa, porque em 1933 teve um tsunami que arrasou a sua cidade, matou muitas pessoas, destruiu tudo, né? E aí ele começou a refletir sobre o tsunami de 1933 e também a onda de tsunami de 1896, que também havia devastado a região nordeste do Japão. E aí ele ficou muito preocupado com aquilo. Na mente dele, alguma coisa dizia que isso acontecia de tempos em tempos. Em 1947, ele se tornou prefeito de Fudai, aquela vila. Passou 40 anos como prefeito de lá. Então imagina, ele deve ser um bom prefeito, né? Agora, teve uma coisa que ele fez que ninguém aceitou. Porque ele tinha preocupações com o tsunami, ele construiu uma obra, fez uma obra, né, para conter um futuro tsunami. 15 metros e meio. E todo mundo falava, mas isso é doido, esse prefeito é doido. Desde quando vai vir água até ali em cima? As outras cidades todas, elas fazem muros de contenção de 6 a no máximo 10 metros. Para que precisava disso tudo? E ele virou motivo de chacota. A obra dele virou motivo de chacota. Ele desencarnou em 1997. Mas, no ano de 2011, eis que veio um tsunami. E nesse tsunami, todas as regiões foram alvo, menos a vila de Fudai. Porque aquela obra que foi tanto massacrada pela crítica, foi a que salvou a população local. Então, a primeira característica que nós devemos nos afastar dos falsos mestres é que os falsos mestres propõem na terra as recompensas. A recompensa para aquele que segue o Cristo é no mundo espiritual, na erraticidade, no dia que nós chegarmos lá. Então a gente não precisa de recompensa, a gente não precisa de ser valorizado, simplesmente seguir Jesus. Aí existe ainda uma outra coisa que é importante, que para nós que somos cristãos, não basta servir, é preciso servir com uma limpeza de sentimentos. Os nossos sentimentos devem estar em um padrão vibratório, de maneira que a caridade não seja apenas material. E aí é mais difícil ainda, não é? Mais difícil. Na obra Jesus no Lar, o espírito Neio Lúcio traz um conto interessante. Simão Pedro, depois que Jesus havia partido, ele passou a ser um grande pregador, um homem muito sábio, e as pessoas vinham ao seu encontro. Uma vez veio uma senhora que cuidava de cabras, e querendo saber como é que fazia para chegar no reino dos céus. Ela explicava que ela fazia o que podia, praticava a caridade, o pouco que tinha, ela distribuía, mas ela não conseguia se livrar de alguns sentimentos. Ela falava assim, eu ainda tenho muita raiva. Olha, eu tenho raiva, eu tenho inveja. Inveja para mim é o mais legal de todos. Porque inveja
Ninguém diz que tem inveja. Todo mundo fala que eu sei que eu sou invejado e ninguém tem inveja. Essa conta não casa, não é? Todo mundo fala, não, eu sinto, olha só que isso aqui é mal olhado. E aí, mas você tem inveja? Não, eu não. É igual quando a pessoa vai fazer entrevista, né? Entrevista para trabalho é ótimo. Qual que é seu defeito? Ah, eu trabalho muito, sabe, chefe? Sou workaholic, que é para ver se conquista a vaga. Você tem inveja? Não. Olha, se tem uma coisa que eu não tenho inveja. Então a gente precisa investigar a inveja. Porque é algo tão feio, a gente se sente tão mal de ter inveja, que a gente já fala, não, nem tem. Calma. Vamos conversar um pouquinho sobre a inveja. A inveja, ela vem disfarçada. Geralmente, ela vem disfarçada de crítica. Quando a gente está criticando muito uma pessoa, pode se perguntar, será que não tem aí uma pitinha de inveja, não? Será que você não queria estar no lugar dela? Acha que ela é indigna de estar naquele lugar, porque você seria melhor? Então, a gente precisa investigar a inveja. Eu lembro quando eu era mais novo, né? Uma vez, eu gostava muito de um grupo de rock chamado Guns N' Roses. E nesse grupo de rock, tinha lá um vocalista que ele era bonitão. Hoje eu confesso, na época eu não confessava, não. O Axl Rose. E aí as meninas lá ficavam, ai, o Axl Rose é tão bonito. Eu, bonito. Ai, o Axl Rose é tão legal. Eu, legal. Ai, ele canta tão bem. Eu, bem. É inveja. Porque eu gostava do Guns N' Roses, mas dizer que não gostava do vocalista, como? Como é que pode isso? Não tem lógica, né? Alguns anos atrás ele veio para Brasília. Barrigudo. Aí eu falei assim, Axel, nos encontramos, não é? Careca, cabelo curto. Eu falei, Axel, agora nós estamos iguais. Rouco, porque ele gritou tanto que gastou a voz. E eu com a minha voz taquara rachada, falei, Axel. Então a gente tem inveja, gente. Só parar com essa ideia de que eu não tenho inveja. Mas a inveja é muito sutil, a gente tem que investigar. Por que eu não gosto dessa pessoa? Será que ela não está se esforçando? Será que ela não está dando o melhor de si? Por que ela me incomoda? Né? Então, voltando à criadora de cabras, ela dizia que sentia inveja, não conseguia perdoar. Ela fazia as coisas materiais, mas dentro dela, ela não conseguia essa alteração, essa modificação. E aí Pedro disse assim, o que você faz? Ela sou cuidadora de cabras. E como é que você se sustenta? Bom, eu tiro o leite das cabras, né? E vendo. E como é que você acondiciona o leite? Ah, bom, eu pego um vasilhame e limpo bem, tem que limpar bem. Porque se tiver alguma coisinha, algum resquício, azeda o leite. E aí ele faz essa comparação. A mesma coisa está relacionada com os nossos sentimentos. Se o vaso tiver algum ressentimento, azeda o leite, azeda o nosso sentimento. Então é preciso se desfazer, se despojar de todo tipo de sentimento ruim. E aí a gente vai perceber que não basta fazer, é preciso saber fazer. Então vamos fazer uma análise aqui a respeito desse passo a passo, porque Deus nos ensina de maneira didática. A gente ensina as crianças de maneira didática, não é? Começa Beiabá, Beiebé, Beibi. Se a gente for contar para ela o que ela vai ver nesse tal de língua portuguesa, quantas regras e quantas exceções, dá até preguiça. A gente fala assim, não, você vai saber ler, ó. Terminou o pré, você já vai saber. Aí fica lá, vovô viu a uva, felicidade. Deixa começar a análise sintática para ele ver. Então, é aos pouquinhos. A espiritualidade, Deus também nos vai dando aos pouquinhos. A primeira revelação divina veio por Moisés. E Moisés vem nos ensinar a não praticar o mal.
Olha que coisa. Se a gente for pegar o decálogo, é não matar, não furtar, não roubar, é cheio de não. Eu lembro meu filho, quando era pequeno, né? O nome dele é Thor. Aí, quando ele começava a fazer bagunça, eu Thor. Aí ele ia pegar na tomada, eu Thor. Aí um dia ele falou, Thor, ele falou assim, não fala Thor, papai. Eu achava que ele estava achando que o nome dele, Thor, significava não. Era o nome dele, só que eu só usava o nome dele para dar bronca. Ele já estava assim, não fala Thor, papai. Então, a primeira lição é a do não. Igualzinho com a criança. Não pega na faca, não bota isso na boca, né? Aí depois vem uma segunda revelação. A segunda revelação é do Cristo. Já não é mais não fazer, é fazer. Dê a túnica, dê a capa, né? E ele vem falar do amor. Agora, esse amor a gente vai entender melhor na terceira revelação, quando vem o Espiritismo explicar a energia que vai quando a gente ama. Então, uma coisa é a gente dar de cara feia, outra coisa é a gente dar de coração. Aí a gente está falando do reino quântico. Tá na moda, né? Quântico, né? Tudo é quântico. Quântico. O que é quântico? Então, quântico, imagina que no passado, os filósofos gregos imaginaram uma partícula, a menor partícula possível. Uma partícula que fosse tão pequenina que ela fosse indivisível. E daí um termo átomo. A partícula de negação, tomo de visão. Uma partícula que não se divide. Descobrimos essa partícula até que percebemos que ela não é indivisível. Então, o átomo, tecnicamente, não é um átomo. Ele deveria mudar de nome, mas ficou. Aquele elemento com nêutron, próton e elétron. Agora, existe uma substância subatômica, abaixo do átomo. Essa energia, nós operamos pela mente. Ela é tão sutil que a nossa mente traz, leva. Então, num sorriso, quando a gente ama, a gente está emanando energia. Quando a gente tem raiva, a gente pragueja, a gente também manda energia. Isso é o mundo quântico. Hoje em dia está na moda, né? Tudo é quântico. A gente vai na padaria e me dá um cachorro-quente quântico. É para dizer que está na moda, né? Mas o quântico é a energia do pensamento. Então o Espiritismo ele vem trazer para a gente a explicação daquilo que Jesus falava do sentimento. Dar é uma necessidade, mas dar com amor é mais do que uma necessidade. Eu lembro uma vez, quando eu ainda não conhecia muito o Espiritismo, era um espírito assim, meio lá, meio cá, sabe? Uma vez estava passando assim no sinal, aí tinha um menino na rua. Aí eu falei, vem cá. Aí o menino chegou, toma aí. Aí me pegou assim, aí o sinal ficou vermelho, aí eu saí. Aí eu pensei assim, mas esse menino estava bem vestido. Aí quando eu olhei no retrovisor, o menino devia estar esperando a mãe. Aí ele olhou assim, viu que ela devia ter assim, ficou com raiva. Olha, a gente quer fazer dando bronca, fazer sem pensar, fazer sem conhecer. Então, o que importa é eu dar. Quando na realidade, é o sentimento que eu dou. Esse é mais importante. Aquele menino nem era mendigo e recebeu 2 anos. Na época era muito. Quando a gente ama, mais do que dar o dinheiro, a gente quer saber o nome da pessoa. Qual é o seu nome? Qual é a sua história? O que eu posso te ajudar? É diferente, não é? Aí a gente entra nesse reino quântico, da energia que está por trás. Na obra Contos desta e doutra vida, o espírito irmão X, nosso querido Humberto de Campos, ele tem um caso interessante. Era um homem em que a comunidade achava ele uma pessoa boa, uma pessoa muito correta, né? Cumpridor dos seus deveres, e ele também assim se achava. Quando chegou ao mundo espiritual, ele estava vestido de branco, e foi galgando os seus passos até que chegou em um determinado momento em que ele queria ascender
aos altos param, celestes, e apareceu um benfeitor espiritual, um anjo dizendo, opa, pois não, o senhor deseja aonde? É tipo aqui, quando a gente não tem os vigias que não deixam a gente passear, né? Eu quero subir para o mais alto. Eu falo, não tem jeito, meu amigo, aqui não tem jeito. Como não tem jeito? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu fiz na Terra? Os sacrifícios que eu fiz no planeta Terra quando eu estava encarnado? E aí o benfeitor, calma, meu irmão, a gente conhece aqui tudo. Não, olha, eu anotei. Eu trouxe aqui no papelzinho, tá lá na obra. E aí ele começou a ler, tirou do bolso e começou a ler. Olha só, falando pro anjo. Tá aqui, anotei. Respeitei todas as religiões. Cultivei o dom da prece. Acreditei no poder da caridade. Nunca aborreci meus semelhantes. Confiei sempre no melhor. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Calculei todos os meus passos. Jamais procurei os defeitos dos próximos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas. Vivi em casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia. Como que eu não vou poder entrar? E aí o anjo também tirou um papelzinho. Falou, não, a gente aqui também tem o controle. Vamos lá, vamos ver. Lê para mim aí o que você... igualzinho isso aqui, só não tinha o óculos. Vamos lá. Item 1. Aí, tá aqui, ó. Respeitei todas as religiões. Aí o anjo falou assim, pegou o papelzinho dele, mas não serviu a nenhuma. Não, realmente. Cultivei o dom da prece. Aí o anjo olhou e falou assim, somente em seu próprio favor. Não, tem isso aí também, né? Acreditei no poder da caridade. Todavia não praticou. E aí foi esmorecendo, né? Nunca aborreci meus semelhantes. Entretanto, não auxiliou a quem quer que fosse. Confiei sempre no melhor. Você está vendo que ele está baixando a bola, né? Confiei sempre no melhor, mas apenas em seu benefício. Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa, mas não lembrou de usá-las para consolar os necessitados. Calculei todos os meus passos para não ser molestado. Jamais procurei os defeitos do próximo. Contudo, não lhe aproveitou os bons exemplos. Evitei o contato com todas as pessoas viciadas, atendendo ao comodismo. Vivi em casa preocupado em não ser percalço na estrada alheia, para não ser chamado a tarefas de auxílio. Não basta fugir do mal, disse o anjo. É necessário fazer o bem. Você se transportou em branco, se veste em branco, calça em branco, mas a sua existência também passou em branco. Vai e volta à terra. Olha que coisa, não é? Olha que coisa. Então, nessa nossa perspectiva, é preciso olhar as coisas com o olhar do Cristo. É um olhar que vai nos asserenar. Platão, o filósofo acadêmico, ele dizia assim, eu consigo conceber que uma criança tenha medo do escuro, mas eu não consigo entender um adulto que tem medo da luz. E nós temos medo da luz, porque a luz incomoda, ela nos tira do nosso conforto, não é? Agora mesmo a gente podia estar em casa assistindo Netflix, a gente podia estar vendo mais uma dessas séries que gastam a vida inteira para ver. Aí você fala, olha, vai lá e vê a série tal. A gente vê lá 7 temporadas, fala, meu Deus, gastam a vida inteira para ver isso aqui, não é? A gente podia estar lá, mas está aqui, buscando. E nessa busca, a gente precisa aceitar a nossa condição com serenidade. Como assim serenidade? Vou fazer uma reflexão aqui. Essa reflexão, ela é bem diferente. Bem diferente.
A gente sabe que pelos frutos se conhece a árvore, não é? Já ouviram isso? A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Deus é perfeito? É perfeito, não é? Deus é perfeito? É perfeito. Nós somos filhos de Deus? Somos. Nós somos frutos de Deus? Somos. Então nós somos perfeitos? Eita, começou a complicar agora esse raciocínio. Os Espíritos explicam que nós somos perfectíveis. Perfectíveis é, neste projeto, nós chegaremos à perfeição. É? Mas, se a gente for parar para analisar sob um outro olhar, nós já somos perfeitos. Como assim? Imagina, voltando então para essa ideia da árvore, né? A gente está nessa árvore, que é Deus, somos frutos, filhos de Deus. Existe uma maçã que ela é a maçã perfeita, já está prontinha para ser colhida. Não tem bicho, é vermelhinha. Essa maçã perfeita chama-se Jesus. Chegou à perfeição do fruto. Agora nós somos ainda o fruto verde. Existem outros galhos que têm o broto, nem fruta, nem a cara de fruta tem. Mas se nós somos frutos da árvore perfeita, somos perfeitos na condição espiritual que estamos, na nossa imaturidade. Então, na nossa imaturidade, nós somos perfeitos. Vamos imaginar uma professora do pré-primário, né? Nem existe mais pré-primário, né? Primeiro ano fundamental. A professora do primeiro ano fundamental, ela sabe que o aluno perfeito é aquele aluno que chegou e não está alfabetizado. Vai voltar para o tal do beabá, beiabá, beiebé. Se chegar um menininho, 6 anos, né? Acho que é com 6 anos que vai para... De 6 anos. Com um jornal de economia. Lendo o jornal no meio da aula, fala assim, professora, que horas que vai começar a aula de mecatrônica? Ela vai falar, não, esse menino não é para estar aqui, não. Esse menino não está perfeito para essa turma. Bota esse menino na faculdade logo. Então, a perfeição, do ponto de vista do fruto, tem a sua perfeição de broto, a sua perfeição de fruto verde, e nós chegaremos à perfeição do fruto maduro. Por que eu estou querendo dizer isso? Para que a gente compreenda a nossa condição, se afaste do remorso do que a gente fez, dos nossos erros, porque isso congela a gente. A gente começa a se achar indigno, a gente começa a achar que a gente não merece, e isso prejudica. Paulo de Tarso dizia assim, ó, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, sentia como criança. Quando me tornei adulto, deixei para trás as coisas de criança. Então, nós somos perfeitos porque somos filhos da árvore perfeita. Mas não estamos prontos. Somos perfeitos nessa imaturidade que estamos. Não tem nada de errado, meus amigos, com o que você fez no passado, com o que eu fiz no passado. A gente só precisa se desenvolver. E como é que a gente se desenvolve na condição de fruto imperfeito? Extraindo da seiva de Deus as virtudes. E quais são essas virtudes? As principais: humildade e caridade. Porque para os espíritos eles esclarecem que os vícios morais decorrem de 2 pontos: egoísmo e orgulho. Daí a gente vai ter várias consequências, vários outros vícios morais. Então, por exemplo, do orgulho vem a vaidade, não é? Então esse tronco tem 2 pontos: orgulho e egoísmo. O orgulho é aquela visão equivocada que eu tenho. Para os outros eu olho com óculos, preto e branco.
Para mim, eu olho com óculos coloridos. Eu me acho o ó do Borogodó. Imagina a palavra Borogodó, quanto que tem de ó? Borogodó. Como o ó é importante, né? A pessoa, quando você acha o ó do Borogodó, você acha uma importância danada. E do outro lado, o egoísmo. A gente já ouviu aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. É o egoísmo. E a gente contrapõe ele com essas virtudes que nós extraímos dessa seiva divina. A humildade para combater o orgulho e a caridade para combater o egoísmo. Conta-se que Sócrates, uma vez, ele ouviu um comentário em Atenas de que as pitonisas é como se chamavam as médiuns no passado, né? E as mensagens mediúnicas chamavam-se oráculos. Então, ouvia-se dizer que as pitonísias haviam dado oráculos e as pessoas perguntavam quem é a pessoa mais sábia do mundo. E os oráculos diziam Sócrates. E aí, quando veio para ele essa informação, ele ficou, será que é isso mesmo? E ele saiu, então, à procura dos grandes mestres, dos sábios da época, e começava a perguntar, o que é isso? Aí foi, isso é assim. E o que é aquilo? Aquilo é assim, assado. E o que é aquilo outro? Aquilo outro é isso, isso, isso. Ah, tá. Depois ele ia em outro mestre, e aí dizia, é isso, aquilo, aquilo. Aí depois, quando ele chegou, voltou para Atenas e falou assim, não, realmente, o oráculo estava certo. Estava certo? Como é que você descobriu isso? Porque eu sei que nada sei. A humildade é a maior das virtudes. E ele percebeu que todo mundo tinha resposta para tudo, quando ele reconhecia a própria ignorância. Nós precisamos reconhecer a nossa própria ignorância. E precisamos atender ao chamado de Judas Tadeu para seguir o Cristo e não outros mestres cuja maior característica é a ignorância. Na internet, a gente tem visto espíritas demonstrando um desconhecimento que a gente nunca viu. Volta e meia tem lá assim, ó, recebi essa revelação de um espírito. E aí a gente clica lá e é só bobagem. Por quê? Allan Kardec ensina para todos nós o critério de Kardec para aprender a observar uma mensagem mediúnica. Primeiro, a razão. Segundo, a universalidade. Essa ideia de que o Espírito contou só para mim. A humanidade não sabe não, viu? É só para você que a gente aqui é mais chegado. Não tem isso, né, gente? Mas por incrível que pareça, na internet o que mais dá clique, mais dá view, mais dá joinha, são essas teorias que estão aparecendo aí, de gente que tive uma revelação, um Espírito me revelou. Espiritismo não é a busca pelo sobrenatural, pelo fantástico. O Espiritismo é uma luta para a transformação moral. Às vezes a gente fica incomodado e aí esses falsos mestres vêm dizer para a gente que a gente tem que se valorizar e cancelar o outro, porque o outro é muito tóxico. Não está na moda falar isso? O outro é tóxico. Então você se isola. Essa frase, essa ideia de se isolar, ela é anticristã. Porque Jesus dizia o oposto disso. Jesus dizia assim, olha, dê a quem pede. Não negue um pedido de empréstimo. Se alguém quiser ir com você 1000 passos, vai com ele 2000. Se alguém quiser a túnica, dá também a capa. Então Jesus fala para nós convivermos. E os falsos mestres estão falando assim, não, se te faz mal, você abandona a pessoa. Tem um desenho animado, isso eu não vi. Eu posso estar falando bobagem aqui. É chamado Lilo e Stitch. Eu vi o desenho, mas agora saiu o filme, né? Live action. Aí minha filha foi, a gente adorava o desenho animado. E aí, por quê? Porque no desenho animado tinha lá uma parte que falava assim, Ohana. Ohana é jamais abandonar. Era o significado de família. Família é jamais abandonar.
E aí diz que nesse live action, no final, a irmã da Lilo fala assim, olha, não leva mal não, tem que pensar em mim, tem que pensar na minha profissão, e abandona ela no orfanato. E esse é o dito final feliz do live action. Não pode. Isso não é cristão, não é? Então, esse live action eu nem vi. Então, se eu estou falando bobagem, não sei, eu estou falando como me contaram. Existem muitas conversas, muito suaves, muito agradáveis, que são do anticristo. Não anticristo como entidade, mas anticristão. E a gente precisa ficar atento nas palavras de Judas Tadeu, nos afastarmos dos falsos mestres. Então, a vida é sofrimento, sim, é sofrimento, mas o nosso objetivo não é ficar apontando o broto que ainda está verde, porque nós também já fomos brotos verdes. Não é ficar com inveja do broto que está mais maduro do que nós, é nós nos desenvolvermos. Então não tem nada a ver com o outro. Por isso que Jesus dizia, que te importam os outros? Segue-me tu. O Espírito Lobo da Costa, na psicografia de Chico Xavier, traz o poema Lágrimas. Diz assim o poeta: quando a luta te deixe em plena estrada, qual tronco a sós, sem flores e sem frondes, na secreta renúncia a que te arrimas, bendita seja a lágrima que escondes. Quando a amargura te converta a vida, em rede estranha de sinistras horas, mesmo nas raias do suplício extremo, bendita seja a lágrima que choras. Quando a prova te assalte o semelhante, na dor de sendas ásperas e incertas, na simpatia que te inflama o peito, bendita seja a lágrima que ofertas. Quando, porém, caminhas na bondade, a que nobre e sereno te conjugas, muito acima das lágrimas que vertes, bendita seja a lágrima que enxugas. E Allan Kardec resumiu, fora da caridade não há salvação. Muita paz e alegria em nossos corações.